irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 18 de abril, e estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa, cujo evangelho é o de Lucas 24, 35 a 48, que nos diz assim: Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Caros irmãos e irmãs, nós podemos observar uma semelhança entre o evangelho de domingo passado, quando Jesus entra no recinto, estando as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus já com o seu corpo glorioso, e oferece essa mesma paz. Então hoje nós observamos no evangelho de Lucas essa semelhança. Jesus aparece no meio dos discípulos e também oferece a paz, e percebe que eles estão muito assustados. Nós podemos dizer que são 3 aspectos importantes do evangelho de hoje. Primeiro é a palavra. Jesus escuta os discípulos de Emaús e ao mesmo tempo fala com eles, dialoga com eles. Depois temos o pão, a imagem da fração do pão, e por fim o momento da profissão de fé. Esses são, assim por dizer, os 3 sinais do reconhecimento do Senhor, o Senhor ressuscitado, e ao mesmo tempo as 3 etapas de uma caminhada que não só os discípulos de Emaús fizeram, mas todos nós, a comunidade cristã, deve também fazer ou percorrer. É interessante observar que o texto fala que à tarde os 2 discípulos partem de Emaús e chegam a Jerusalém. E depois, portanto, vem a aparição de Jesus, que faz um discurso para os discípulos que estão reunidos, e depois os leva para fora de Jerusalém e se separa deles, portanto, subindo ao céu. No final do relato da ressurreição do evangelista Lucas, acontece assim, com o ide missionário do Senhor Jesus aos seus discípulos, antes de ascender aos céus. Mas nesta aparição é interessante observar que são superadas algumas dúvidas, algumas dificuldades dos discípulos a respeito da própria ressurreição de Jesus. Ou seja, ele se torna presente a seus discípulos de repente, por uma iniciativa dele, como nós falamos no domingo passado, todas as aparições são sempre iniciativas de Jesus ressuscitado. E elimina, assim, por meio de alguns sinais, a suspeita de que a experiência de Páscoa não fosse, assim, uma coisa real, ou que fosse apenas uma visão de um espírito, de um morto, de alguém que viveu com eles. Então era indispensável precisar que Jesus ressuscitado não é um espírito imortal sem corpo. Daí Jesus, portanto, dizer que não é um fantasma ou um espírito incorpóreo. Então os primeiros discípulos viveram essa experiência, comeram com Jesus, ouviram sua palavra, e por isso o evangelista tem a intenção de mostrar que há uma perfeita identidade entre o crucificado e o ressuscitado. Aliás, eu já acenei sobre isto no evangelho de domingo passado, no domingo da misericórdia. Por quê? Porque Jesus traz os sinais da paixão nas mãos e nos pés. Então, ele não pertence mais ao reino dos mortos, como os espíritos, Porque Jesus come com eles, come com seus discípulos. E ainda diz no versículo 39, sou eu mesmo, ou seja, não é outra pessoa, não é um outro espírito, não é um outro ser. É esta presença nova de Jesus que enche os discípulos, então, como é mencionado no Evangelho de Lucas, daquela alegria, ou seja, daquele clima característico da Páscoa. Essa é uma alegria que nasce da experiência com o ressuscitado. Por isso nós chamamos uma alegria pascal, Vai a toda a gente anunciar esta alegria, como nós cantamos em muitos cânticos nesse tempo da Páscoa. Então, na verdade, a missão dos apóstolos da igreja parte dessa experiência com o ressuscitado e se funda nela também. Mas ainda
podemos dizer que há um aspecto de um encontro com o Senhor vivo, ressuscitado, ou seja, o aspecto de uma experiência de fé pascal, que significa esta abertura no momento presente de Jesus, fazendo essa experiência, né, como ressuscitado diante dos discípulos, e ao mesmo tempo dando a responsabilidade para que eles pudessem anunciar essa experiência do ressuscitado a todas as pessoas, a todos os povos, raças, línguas, nações. Ou seja, a experiência pascal é uma experiência universalista nesse sentido. Jesus quer que torne conhecida essa experiência em todos os cantos da terra. Então aqui nós observamos algumas estruturas que sustentam a missão cristã. Essa estrutura que quer dizer que foi vivida pela primeira comunidade cristã, pelos discípulos, né? Então, o ponto de referência é, sem dúvida, essa experiência, e não simplesmente uma ideia que os discípulos vão anunciar ao mundo. Ou seja, eles vão anunciar uma verdade a partir da experiência. Então, o ponto de referência desse anúncio querigmático é Jesus, ou seja, o Cristo, com tudo aquilo que ele ensinou a respeito do projeto salvífico de Deus e que agora se realizou no drama da sua morte e muito mais ainda na superação da morte, que é a ressurreição. É interessante ainda destacar que essa paz que Jesus oferece, ela é um dom do Espírito, ou seja, é o sinal da presença permanente do Senhor ressuscitado. Quer dizer que nessa missão dada à igreja de anunciar o ressuscitado, eles não vão estar sozinhos ou não vão estar órfãos. O Espírito Santo vai assisti-los nessa missão. Então, o núcleo desse anúncio, né, Jesus Cristo morto e ressuscitado, é também por isso, por esse dom do Espírito Santo, que é o amor santo de Deus, o perdão de Deus dado à comunidade, é um convite, assim por dizer, à conversão, ou mesmo ao anúncio do perdão, ou à presença e ação do Espírito Santo, que torna esses discípulos testemunhas livres e ainda podemos dizer corajosas, né? Tem que anunciar uma verdade inaudita ao mundo. Então, é um sinal também de que Jesus anda ao nosso lado, ele não é uma pessoa desconhecida, mas para nós reconhecermos quem é Jesus, é preciso, portanto, nos deixarmos guiar por ele na releitura da palavra de Deus de hoje, ou seja, esta é a realização concreta daquela promessa da salvação. É preciso também que permitamos partilhar essa mesa com Jesus, ou partir o pão com ele. E assim é que os nossos olhos vão se abrir e reconhecer Jesus como verdadeiramente ele é. Ele é o ressuscitado, o Filho de Deus ressuscitado. Então, para responder todas as várias interrogações acerca da ressurreição, Lucas volta de novo nessa reunião da comunidade primitiva para mostrar que a escuta atenta da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, a confissão de fé da comunidade apostólica é que vai gerar, portanto, a fé. O evangelista faz entender muito claramente que é importante percorrer até o fim esse caminho que leva também ao reconhecimento de Jesus. Assim, nós anunciamos Jesus e nem sempre as pessoas se abrem imediatamente à fé, mas a escuta da palavra de Deus, que é importante para gerar a mudança do coração e, ao mesmo tempo, participar desta mesa, ou seja, o partir do pão juntamente com a comunidade. Então, isso é muito importante para que possamos sentir e reconhecer a presença do ressuscitado vivo entre nós e, ao mesmo tempo, vivo e presente na comunidade em que nós estamos inseridos também. Então, só para destacar, concluindo a reflexão homilética deste domingo, quando os dois discípulos de Emaús eles se juntam aos outros apóstolos, eles recebem também essa presença de Jesus, que come com eles, que partilha o pão com eles e oferece a paz também a eles. Então, que a partir desse santo evangelho, possamos fazer com que o medo dê lugar à alegria, porque a ressurreição de Jesus deve afastar todo o mal, vencer a morte e gerar, assim, em nossos corações, uma força testemunhal. Anunciemos a todos a alegria do Cristo ressuscitado, que transforma realmente aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. Somente assim viveremos plenamente a Páscoa do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor,
agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo. Fica conosco, Senhor, é tarde.